Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos estudar hoje triângulos. Nós vamos voltar, todo esse conceito aí de triângulos e vamos seguir, Tem uma parte aí importante de triângulos de geometria. O bom dessa parte é bem mais fácil que os capítulos anteriores, Muito mais fácil, essa parte de triângulo é muito mais fácil que os capítulos anteriores, tá? Vou falar um pouquinho de triângulo para a gente ter uma noção. E principalmente, o pessoal confunde muito pirâmide com triângulo. Na verdade, a pirâmide não é um triângulo. Tá? A pirâmide ela pode ser até formada por triângulos, mas ela não é um triângulo. Eu vou explicar assim essa diferença aí para a gente entender um pouco, tá? Você já teve curiosidade de observar uma pirâmide do Egito? Ela tem formas de uma figura geométrica espacial chamada pirâmide. Então, a pirâmide é uma figura geométrica espacial. Ela tem 3D, ela tem 3 dimensões, tá? Mas o interessante é que essa construção tem as faces, os lados dela, tá? São figuras planas. É aí que entra o triângulo, triangulares. A base, geralmente, a pirâmide dos egípcios, a base é um quadrado, é quadrado. A gente chama de pirâmide de base quadrada. Mas os lados são triângulos. Então, nós vamos estudar essa forma geométrica plana, que são os triângulos, tá? Aqui está o desenhozinho de uma pirâmide. E aqui o exemplo de um triângulo, tá? É interessante você observar o que seria um triângulo. O triângulo vai ser um polígono, ok? Com 3 lados. Triângulo é bem fácil de definir, bem fácil de entender e bem fácil de identificar um triângulo, tá? O que eu quero chamar a atenção é que ele é formado por 3 segmentos e 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos, tudo é 3. E eu tenho que saber que esses vértices, esses pontos, eles são escritos com letras maiúsculas, A, B e C, sempre, tá? Reta, letras minúsculas, pontos, letras maiúsculas. E plano, letra minúscula do alfabeto grego. Então, tenho esse símbolo aqui, que é o símbolo do triângulo ABC, do símbolo do triângulo ABC. Ele é formado por 3 segmentos, quais? AB. Esse tracinho indica de segmento, tá? Só para relembrar, aprendemos isso no 6º ano, BC e CA. Então, aqui é o AB, ó. Aqui é o BC e aqui é o AC ou CA. Tanto faz, tá? Você falar que ele é AC, vindo daqui para cá, ou CA, vindo daqui para cá, ok? Vamos ver os elementos, desse triângulo. Eu tenho os vértices. Cadê os vértices? Eu quero marcar os vértices, ó. Tem o vértice A, vértice C e vértice B. No vértice, eu tenho o lado AB, como eu falei, BC e CA, Eu tenho os ângulos internos. Ângulos internos é o ângulo que vai ficar dentro do triângulo. Esse é o ângulo B. Esse é o nosso ângulo interno. Difícil de marcar, A. E esse é o ângulo interno C. Então, é que fica na parte interna do triângulo, Bem fácil de entender. E o externo, automaticamente, fica na parte externa do triângulo. Você precisa observar que esse ângulo externo, ele é formado, presta atenção, pelo prolongamento do lado. Tá? Ele não vai ser toda essa parte aqui não, tá? Ele vai ser só, o ângulo interno é aqui, Do lado BC com o lado AC, forma um ângulo C. E o prolongamento desse lado BC vai formar o ângulo externo, ok? Pode ser o prolongamento do outro também, tanto faz. O que eu tenho que saber é exatamente isso aqui, ó, em relação ao ângulo externo. Vamos lá. No triângulo,
Marque aí no livro de vocês ou escreva aí no caderno. No triângulo, como qualquer outro polígono, ok? Qualquer outro polígono, a soma do ângulo interno e do ângulo externo, ok? Pelo mesmo vértice, que é lógico, o mesmo ângulo interno, o mesmo ângulo externo, são suplementares, ou seja, somam 180 graus. O que eu tenho que saber, professor? Ângulo interno mais ângulo externo de qualquer polígono, de qualquer figura, quadrado, triângulo, hexágono, pentágono, eneágono, octógono, é 180 graus. Tá? Isso aqui é um elemento importantíssimo. Tem outro aqui também, tá? Um pouco menos relevante, mas você tem que também dar uma atenção nele, é saber que o triângulo é o único polígono que não tem diagonal. Depois a gente vai falar sobre diagonal quando a gente for estudar melhor os outros polígonos, tá? Vamos lá? Vamos voltar aqui então. Então, os elementos vértices, lados, ângulos internos e ângulos internos. E eu ressaltei que ângulo interno mais ângulo externo é igual a 180 graus, ou são suplementares. Tá? Isso aqui é uma condição de existência do triângulo. Aqui está dizendo como desigualdade triangular. Tá? E eu quero que vocês escrevam aí do lado que é uma condição de existência. Porque como eu vou criar um triângulo? Para o triângulo existir, ele tem uma simples regra. Vamos lá? Uma simples regra. Aqui está dizendo que cada lado é menor que a soma dos outros dois. Ok, vamos lá. O maior lado, ele tem que ser menor, tá vendo aqui o símbolo de menor? Que a soma dos outros dois. Ok? Vamos lá? O maior lado ele tem que ser menor, tá? Se ele não for menor, se ele for igual, já não é triângulo. Ele tem que ser menor. Ó, aqui está dizendo A menor que B mais C. Então, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Ok? Então, o maior lado ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Isso aqui é muito, mas muito, 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 muito importante. Ok? Vou até mostrar aqui um exemplo aqui prático aqui. Ó, essa 3 aqui, ó. Vou fazer com vocês. Diga que existe ou não. Existe um triângulo. Vamos lá. Eu vou olhar aqui esse exemplo. Aqui ele falou que existe um triângulo com lados 5, 7 e 3, mesma unidade de medida, centímetros. Aí você vai pegar o maior. O maior é quanto, professor? O maior é 7. Vamos lá? 7 é menor que 5 mais 3? Sim, professor. 5 mais 3 dá... Desculpa, 5 mais 3 dá 8. 7 é menor do que 8. Então, esse pode sim ser um triângulo. Ok? Qual é o maior lado aqui? O maior lado aqui é 3. 3 ou 3, tanto faz, empate. 3 é menor que 3 mais 2? Lógico que é. Não precisa nem escrever, mas 3 é menor do que 5? Sim, então esse C também é um triângulo. Aqui qual é o maior? 7. Está vendo que eu estou pegando sempre o maior, né? 7 é menor que 3 mais 2? Não, aí deu ruim. Como é que eu posso falar que 7 é menor do que 5? Então, este caso aqui não é um triângulo.
Beleza? Bem fácil de entender ali, ó, aquele exemplo. Estou explicando tudo sobre essa condição de existência do triângulo, né? E o livro ele colocou aqui como desigualdade, né, triangular. Então eu estou calculando aqui como se fosse uma condição de existência. 10, vou fazer isso aqui direto. 10 é menor que 5 mais 5? Não. 5 mais 5 dá 10, então 10 é igual a 10. Então não tem como também ser triângulo. Então A e C formam triângulos e B e D não formam triângulos, tá? Porque ele vai ficar igual, aí não rola, né? Vai ficar 10 é menor que 5 mais 5, ou seja, 10 é menor que 10? Não, tá errado. Então, também não forma um triângulo. Ok? Classificação de triângulos. Isso tudo aqui eu tenho que saber da ponta da língua decorado, tá? Vamos lá. Não só para avaliação, para a vida. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é o triângulo que possui 3 lados congruentes. Triângulo equilátero possui 3 lados congruentes. Congruentes é com a mesma medida, tá? Esse aqui é o símbolo de congruência, tá ok? Vamos lá. Congruentes. Opa, volta. Congruentes. Congruentes. Ele é mesma medida. A pessoa fala igual. Não, não é igual, é a mesma medida, ok? Isósceles, que possui 2 lados congruentes, ok? 2 lados congruentes. Interessante que ele está falando aqui o terceiro não congruente. Deixa eu tirar aqui. Não, só marca 2 lados congruentes. Não necessariamente o terceiro precisa ser, não ser congruente, tá? Equiláteros, 3 congruentes. Isósceles, 2 congruentes, ok? Então aqui ele está exemplificando, né? Que se eu tenho os 3 lados congruentes no triângulo equilátero, eu também tenho os 3 ângulos congruentes, ok? Se eu tenho 2 lados congruentes no triângulo isósceles, eu tenho também 2 ângulos congruentes. Então você pode falar que possui 3 lados e 3 ângulos congruentes, ângulos internos. Externos também, que possuem 3 lados e 3 ângulos congruentes, ok? Aqui, observe que os 2 tracinhos aqui está indicando quais são os lados congruentes, tá? Escaleno, ele possui os 3 lados com medidas diferentes, ou os 3 lados não, vou marcar só o não congruentes. Então, os 3 lados têm medidas diferentes, ou seja, os 3 lados e os 3 ângulos também terão medidas diferentes. É interessante ressaltar que, nota aí como uma observação, aqui você pode observar visivelmente que RQ é o lado maior, né? Esse aqui é o segundo, né? E esse é o menor, o PQ. PQ não tem dúvida não, mas esse aqui é o maior, sim. RQ é o maior. RP é o meio, PQ é o menor. Esse lado maior, ele está de frente para o ângulo maior. Então, o ângulo P é o ângulo maior. O ângulo Q, que está de frente para esse, é o segundo, né? E o ângulo R é o ângulo menor. Dá até para perceber isso. Também tem essa relação que é importante que a gente vá ressaltar. Aprendemos a classificar quanto ao lado. Os 3 lados iguais equilátero, 2 isósceles, e quando não tem nenhum lado igual, é escaleno. Igual que eu falo a mesma medida, tá? Quanto aos ângulos, ok? Acutângulo, eu vou ter que falar sobre ângulo agudo primeiro. Ângulo agudo é um ângulo menor que 90. Qualquer ângulo menor que 90, 1, 9,
89 é um ângulo agudo, não pode ser 90, tá? Porque o ângulo reto, vou colocar aqui que fica mais fácil, o ângulo reto é exatamente o ângulo de 90. Então, eu tenho agudo menor que 90, reto 90, já aprendemos isso, hein? E obtuso, o ângulo obtuso é o ângulo maior que 90. Tá? Vamos botar de 90 a 180, ok? Que não pode ter, depois a gente vai estudar que no triângulo não tem nenhum ângulo maior que 180, nem de 180, tá? Só um ângulo, ele pode ser agudo, reto ou obtuso, tá? O acutângulo, ele possui três, se concentra aqui, três ângulos. Três ângulos agudos. O acutângulo, ele possui três ângulos agudos. Não importa se são iguais, diferentes, não. Três ângulos menores que 90. O retângulo, ele possui um. Olha a diferença aqui. O único que você vai ter classificação como três ângulos é o acutângulo. O retângulo, ele tem um ângulo reto. Ou ângulo de 90 graus. E o obtusângulo também só possui um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, ok? O menor que 180 já é praxe em triângulos, tá? Então, o obtusângulo possui um ângulo maior que 80 graus, ok? Observação. Em nenhuma hipótese, ou em hipótese nenhuma, um triângulo pode ter mais do que um ângulo reto ou um ângulo obtuso, ok? Por quê? Porque, está explicando aqui, eu quero que você marque. A soma dos seus ângulos internos é 180 graus, ok? Então, por que só pode ter um, professor, de 90? Porque se você tiver dois de 90, você já vai ter 180, então não vai ter espaço para o terceiro. Se você tiver um maior que 180, não tem lógica. Perdão, dois maiores que 90 também não vai dar, já vai passar batido de 180. E não pode ter nenhum maior que 180, porque já vai fechar. Os três juntos tem que dar 180, certinho. Qualquer triângulo, os três somando os três, tem que dar 180. Outro detalhe, tá? Eu vou observar aqui o ângulo agudo, agudo, agudo. Esse aqui é o símbolo do ângulo reto. Quero aumentar aqui para vocês. Ninguém falar que não viu e não entendeu. Ó, esse é o símbolo do ângulo reto. Ó, a medida do ângulo B é igual a 90 graus, ângulo reto. Ele tem esse símbolo para afirmar que ele é um ângulo reto. Ok? Vamos nessa, então? Seguindo. Vou seguir não. O tempo já está legal. Eu vou encerrar por aqui. Tá? Temos aqui alguns exercícios, mas dá para seguir. E no próximo a gente fala de pontos notáveis, que vai ser um assunto grande, vai estourar muito o tempo do vídeo. Então tá legal. Então o que nós aprendemos? O que é triângulo, todos os seus elementos, classificar quanto aos lados equiláteros, isósceles e escalenos, e contra os ângulos, acutângulo, reto, retângulo, triângulo retângulo e obtusângulo. E também que a soma dos ângulos do triângulo, interno do triângulo, é 180, e um triângulo ele não existe se o maior lado ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Bem, gente, eu espero aí que tenha ajudado, tá? No próximo vídeo eu vou dar sequência, tá? Esse conteúdo eu vou ter que dividir em dois. É até interessante que você divida melhor aí, organize melhor aí na sua mente, tá? Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Até a próxima, se Deus quiser, e tchau, tchau!